Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos e hoje nós vamos conversar sobre o livro Amigos para a Vida. Gente, esse vídeo não vai conter spoilers, mas ele vai ter um pequeno spoiler de um fato importante que acontece durante a história, tá bom? Mas nós vamos conversar um pouco mais a respeito. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, caso vocês gostem do conteúdo, dê um curtir, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Eu vou deixar aqui no box de informações o link do meu Instagram e do meu Twitter, então se vocês quiserem conversar comigo, se vocês quiserem me acompanhar por essas outras redes, nossa amizade é bem mais próxima por esses dois meios, a gente sempre tá conversando por lá. Vou deixar também o link geral de compra da Amazon, então se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use esse link que tá aqui no box de informações. E também eu vou deixar o link de compra deste livro, tá bom? Vou deixar aqui passando um cupom de desconto da tag, então se você for assinar a tag Inéditos ou a Curadoria, use esse cupom de desconto que você ganha 30%, eu não sei se é 30 ou se é 20, eu me perdi agora. Mas você ganha um desconto na sua primeira caixinha, tá bom? Vou deixar ele também, esse cupom, no box de informações. E vou deixar um link aqui de uma playlist nos cards, passando nos cards, eu vou deixar a playlist em que eu falo da tag. Então eu acho que no meu primeiro vídeo sobre a tag eu falei um pouco sobre a tag curadoria e a inéditos, então pode te ajudar a escolher qual que você vai assinar, caso você tenha interesse, tá bom? Então vamos começar com a resenha de hoje, gente. Amigos para a Vida foi publicado em 2015 pelo Andrew Norris. Esse livro foi trago aqui no Brasil pela editora Valentina. Eu acho que foi 2017, se eu não estiver enganada. Mas, bom, gente, do que se trata Amigos para a Vida? Nós vamos acompanhar a história do Francis. Ele é um jovem ali, adolescente, seus 15 anos, 15, 16 anos. Mas eu interpretei ele assim, né? Talvez ele seja um pouco mais novo. Ele é um garoto que ele gosta muito de costurar. A vida dele é costurar. Então ele é fora do convencional. Ele não gosta de correr, ele não gosta de futebol, ele não gosta de videogame, ele gosta de costurar roupas para as bonecas que ele tem na casa dele. E ele vai conhecer a Jéssica, que é um espírito, é uma garota que morreu, e ela tá vagando por ali, mas ninguém vê ela. O Francis é a única pessoa que vê ela num certo momento da história. Então esses dois personagens vão criar uma amizade muito bonita e vão lidar com várias coisas que vão acontecendo durante a história. No decorrer do livro, vão aparecer dois personagens que também conseguem ver a Jéssica. E no final do livro, no final não, lá para 50% do livro, nós vamos entender por que esses três personagens conseguem ver a Jéssica. Eles têm uma coisa em comum, que permite com que eles consigam ver esse espírito. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Uma parte com spoiler, um leve spoiler do tema, e a parte agora em que eu vou falar basicamente do que eu achei do livro. Ele é um livro inicialmente bem interessante, ele aborda muita diversidade. Como eu disse, nós vamos ter dois personagens que conseguem ver a Jéssica. Uma dessas personagens é a Andy, ela é uma garota que ela gosta de lutar, ela é fora do padrão feminino, vamos dizer assim, é assim que o autor se refere a ela, a ponto de chamar ela de uma menina masculina, porque ela não se enquadra ali nas garotas da escola dela, eles não acham ela uma garota feminina. E nós temos o Roland, se não me engano, que é um garoto que sofre muito bullying por ser um garoto mais gordinho, um jovem mais gordo. E aí nós temos esses três personagens totalmente diferentes e que sofrem bullying na escola, e o autor vai levantar toda essa questão do bullying e da diversidade. Então, o grande propósito do livro é o respeito à pessoa, né, aos direitos humanos, à valorização da vida e ao não julgamento pela pessoa não ser o que a sociedade espera que ela seja. Que eu acho que o grande foco do livro aqui é realmente valorizar a diversidade e dar essa ideia de que você pode ser o que você quiser, independentemente se a sociedade impõe que você tem que ser magro, que você tem que ser loiro, que você tem que ser o padrão de beleza que a sociedade impõe. O livro ele foge muito disso, a mensagem principal dele realmente é essa questão da diversidade. O autor, qual que é o problema para mim do livro? O autor ele começa pregando isso, mas num determinado momento o personagem que é gordo ele emagrece
e a menina que é masculina se torna feminina. Então, eu achei o autor um pouco incoerente, sabe? Então, eu acho que ele pregou uma coisa, mas no final das contas ele fez outra. Isso pessoalmente me incomodou. Um outro ponto que me incomodou na história é ele ficar o tempo inteiro chamando a menina. Não foi esse termo que ele usou, mas ele usou um termo semelhante a Maria Macho e o chamando toda hora. Ele não chama o menino que é gordinho de gordo, mas ele fica falando aquela massa gorda, aquela massa gigante. Então, eu acho que não precisava disso. Eu acho que o autor falou como os personagens eram, não precisava ficar usando esses termos que ficasse frisando o tempo inteiro, sabe? Então, eu achei que o autor, ele deu uma pecada aí por causa disso. Mas ele é um livro leve, ele tem suas 204 páginas. Ele é um livro leve, desenvolve muito bem, mas caso você vá ler esse livro, e aí eu vou entrar um pouquinho na parte do spoiler, leia com cautela. Por quê? Esse livro contém gatilhos, gente. Ele é um livro que aborda o bullying, mas ele é um livro que fala sobre suicídio. Então, se você for uma pessoa que pensa em suicídio, que está passando por um momento difícil, eu não indico a leitura desse livro, porque por mais que ele tenta trazer uma mensagem positiva no final, vai ter algumas cenas que podem ser prejudiciais para a sua saúde mental. Então, se você está passando por algum problema, se você está pensando no autoextermínio, procure ajuda. Eu vou deixar aqui no box de informações e também passando na tela o número do Centro de Valorização à Vida. Então, busque ajuda antes de tomar qualquer atitude, tá bom? E assim, eu indico fortemente você não ler esse livro caso você esteja tendo esse tipo de pensamento, porque eu acho que é um livro que não vai te fazer bem. Agora, se você é uma pessoa que não tem problemas com gatilhos, que acha que vai ler tranquilamente, então assim, leia, tire suas próprias conclusões da história. Como eu disse, eu fiquei incomodada por essa questão dele falar da diversidade e não manter isso até o fim, porque no final do livro realmente tem essa incoerência, na minha opinião. O livro, até 50% do livro, eu ia dar 5 estrelas para ele, mas ele perdeu 2 estrelas exatamente por essa incoerência que eu vi no autor. Mas, assim, é um livro interessante, tá, gente? Ele tem seus pontos positivos, mas ele também tem seus pontos negativos. Então, leia, tirem suas próprias conclusões, talvez vocês vão gostar. Mas é um livro que, apesar da capa dele ser voltado para um público mais adolescente, eu não indico dar de presente para uma criança, exatamente pelos temas que eu citei: bullying, suicídio. Então, ele é um livro que realmente ele tem que ser lido e presenteado, caso você vai dar de presente para alguém, com uma certa cautela, tá bom? Gente, me conta aqui se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam, se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Lembrando que se você estiver passando por qualquer dificuldade, estiver pensando em cometer suicídio, eu vou deixar aqui o número do Centro de Valorização à Vida. Procure ajuda, tá bom? Um grande beijo pra vocês e nos vemos nos próximos vídeos, gente. Tchau!